Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. Dessa vez, continuando nosso assunto sobre organizações internacionais, a gente vai falar das ONGs e de alguns movimentos sociais. Bom, pessoal, até agora a gente tinha falado apenas de organizações ligadas aos estados, aos governos, né? G7, G20, Organização Mundial do Comércio, BRICS, ONU, enfim, todas elas têm como representante um estado, um agente do governo. ONGs, ela vem de organizações não governamentais, então essa sigla significa organizações não governamentais, ou seja, elas não têm vínculo com nenhum estado ou com nenhum governo. Elas podem fazer parcerias, entretanto, a iniciativa ela parte da sociedade civil e não dos estados, não dos agentes de governo. Tá? Então, o primeiro ponto é esse: ela parte da sociedade civil. E qual o papel das ONGs? Elas são organizações sem fins lucrativos, ou seja, elas não têm como objetivo arrecadar fundos para enriquecimento. A arrecadação de fundos, no caso aqui, é para implementação nos projetos. E elas são pautadas em solidariedade e na luta por alguma causa. É, Existem ONGs, pessoal, das mais diversas categorias, das mais diversas lutas, das mais diversas bandeiras. Aqui eu estou trazendo algumas para vocês, talvez vocês não conheçam todas. Olhando aqui, vocês vão conhecer, por exemplo, a Unicef, que faz parte das Organizações Unidas, a WWF, que é uma ONG de proteção ambiental, e talvez a water.org, que é para acesso à água no mundo todo. Mas a gente tem, por exemplo, Cruz Vermelha, a que vocês também devem conhecer, para a malária na África. Então, tem diversas ONGs para qualquer coisa que vocês possam imaginar. Muitas vezes as ONGs elas são associadas apenas a manifestação e protesto. Entretanto, elas realizam trabalhos nos bastidores de cunho social que são muito importantes. Alguns lugares a ajuda só chega por meio de ONGs. Então, eu trouxe essa foto para vocês. Ela foi retirada recentemente, acho que em 2019, de uma ONG, se eu não me engano, alemã, que ela faz um serviço resgatando imigrantes que tentam chegar na Europa via mar Mediterrâneo. Esses imigrantes eles saem do Líbano, saem da Síria e eles tentam atravessar o mar Mediterrâneo de bote. Então vocês imaginam que não é uma viagem nada fácil, muitos desses imigrantes acabam morrendo. Teve uma foto que viralizou há alguns anos de uma criança morta na praia tentando fazer essa travessia e não conseguiu. Então, hoje, ali no Mar Mediterrâneo, a gente tem várias ONGs com seus barcos fazendo o resgate dessas pessoas para dar uma vida mais digna. Tá? Esse é um exemplo de cunho social. E tem exemplos de cunho político também. E outros tantos, né? Defesa da natureza, acesso à saúde, educação, alimentação, religioso. O escotismo, o próprio ato de ser escoteiro, ele parte também de uma organização, de uma ONG, da Organização da Sociedade Civil, e ele é uma organização internacional. Imigração, como a gente viu no slide anterior. E esse caso aqui é um caso político. Essa fotografia ela é de uma manifestação em Barcelona. Manifestação para quê? Para a libertação da Catalunha. Vocês já devem ter ouvido falar ou assistido no jornal o processo de separação que ocorre na Espanha. A Catalunha é uma região que ela quer ser independente, é como se fosse um estado do Brasil querendo se tornar independente. A Catalunha ela tem uma história muito particular e eles defendem que mais autonomia, o que a Espanha não quer dar. Então eles falam, bom, a solução é a separação, formar então um novo país que seria a Catalunha. Então lá você tem diversas organizações voltadas para a separação da Catalunha, desde aspectos mais de protesto e manifestação, você tem pessoas ligadas à defesa política, porque se você falar que você é a favor da separação da Catalunha, você pode ser preso.
Então você tem organizações só de advogados em defesa dessa causa, tem organizações voltadas à defesa da língua catalã, porque é a língua oficial da Catalunha. A língua oficial não, é a língua mãe da Catalunha, mas a língua oficial acaba sendo o espanhol. Entretanto, na Catalunha eles usam o catalão. Então, tudo isso eles podem gerar essas organizações não governamentais. Tá? O livro de vocês ele traz dois casos que são bastante interessantes, mas que teve um fim não muito proveitoso, aliás, um fim bastante trágico. Eu vou mencionar para vocês. A primeira é a Primavera Árabe. A Primavera Árabe ela teve início em 2010, pedindo mais democracia nos países árabes ali no norte da África. O que eu quero dizer com mais democracia? Bom, pessoal, eu comentei com vocês que houve a partilha da África ali pós Segunda Guerra Mundial. Quando a gente olha o mapa político da África, a gente vê linhas retas. Simplesmente pegaram um mapa, traçaram uma linha, aqui é um país, aqui é outro. Então não respeitaram a história dos povos, das pessoas que moravam lá, para definir qual que era o território de cada um. E nesse processo, o poder foi dado a pessoas que faziam parte de uma elite dominante associada às potências colonizadoras. Então, pós Segunda Guerra Mundial, a gente teve o estabelecimento de ditaduras na África. A gente tem alguns países lá que é o mesmo presidente há 50 anos, ou quando não é o mesmo presidente, é o filho do ex-presidente. Então, o poder ficou concentrado na mão de poucas pessoas. São países com um histórico de corrupção e da ausência de transparência muito grande. Então, quando eu digo a busca por mais democracia, é isso. São eleições diretas, são escolher os seus representantes, ter uma alternância no poder. E essa Primavera Árabe, ela ficou famosa, primeiro, porque ela ocorreu em diversos países ao mesmo tempo. Tunísia, Argélia, Jordânia, Egito, Iêmen, Líbano, Síria, Iraque, Omã, e entre outros. E segundo, ela foi transmitida, digamos assim, pela internet. Em 2010 a gente já tinha uma população com acesso à internet muito fácil, com dispositivos que têm acesso à internet de gravação, como celulares, muito fácil. Então, ela foi uma revolução, uma manifestação que ela viralizou, porque as pessoas transmitiam na hora, no ato, o que estava acontecendo na manifestação. Então ela foi muito importante por isso, por conta do acesso à internet e de outras pessoas olharem que aquilo estava acontecendo e dar mais impulso ao movimento. Tá? E agora por que eu digo que não teve um final trágico? Porque dos países que tiveram a Primavera Árabe, pouca coisa mudou. Na Tunísia, o governo caiu, no Egito teve mudanças, entretanto, Iêmen vive uma guerra civil hoje, a Síria também vive uma guerra civil. Então, em muitos casos, essas manifestações tentando desestabilizar um governo corrupto que já estava lá há décadas, você acabou gerando um embate de forças antagônicas. Uma força do Estado, dessas pessoas que estão no poder, e outras de rebeldes, como é o caso da Síria. Tá? E um outro caso também mencionado pelo livro de vocês é o Occupy Wall Street, que aconteceu em 2013 nos Estados Unidos. Também partiu da organização da sociedade civil. Mas agora aqui o motivo era um outro. Se na Primavera Árabe a luta era por mais direitos e por uma liberdade e mais democracia, aqui é pela melhor distribuição de renda. Qual que é o contexto? Bom, ela foi inspirada na Primavera Árabe, então ela também foi transmitida pela internet por quem fez parte dessas manifestações, e ela tinha o seguinte slogan, né? Nós somos os 99%. 99% do quê? Bom, pessoal, Wall Street é um centro financeiro dos Estados Unidos. Então lá você vai encontrar bolsas de valores, sede de grandes empresas, e os manifestantes diziam o seguinte: nós, 99% da população, ficamos com apenas 1% da riqueza, enquanto 1% das pessoas ficam com 99% da riqueza. Essa conta ela não bate, ela está errada. Então,
ou Occupy Wall Street tinha um viés de distribuição de renda, você melhorar a distribuição de renda, diminuir a pobreza, diminuir a miséria, num país que é rico, um país que é os Estados Unidos, o país mais rico do mundo. Mas que ela também, no início, lá em 2013, ela teve um impacto muito grande, mas ela foi perdendo força, a única coisa que ela deixou, assim como a Primavera Árabe, foi o tamanho que essas manifestações elas conseguem alcançar num cenário onde você tem internet. Porque agora você consegue, com celular, com tablet, com qualquer dispositivo, transmitir esses movimentos, essas manifestações em tempo real. E fazer com que pessoas do outro lado do mundo se vejam nessa situação e busquem reivindicação. Então, tanto o caso da Primavera Árabe quanto o caso do Occupy Wall Street, ele deu início a uma série de protestos pelo mundo pelos mais variados motivos, quase sempre pautado pela organização da sociedade civil, organizações não governamentais. Tá bom? Mas, pessoal, lembrando, não é apenas protesto, eles fazem trabalhos de caridade, trabalhos de assistência social, é que realmente, muitas vezes, o trabalho de manifestação e protesto acaba se sobressaindo porque é o que tem mais impacto, não é? Bom, e no Brasil, nós temos ONG? Temos várias, temos diversas, né? As mais conhecidas são aquelas que trabalham com a proteção da Amazônia, então, ou de mata nativa, então SOS Mata Atlântica, WWF, Greenpeace, Acato, entre outras. Porém, tem uma quantidade de ONGs muito grandes também na região Nordeste, com viés de auxílio alimentação, com auxílio educação. Então, a gente pode ver que no espectro de ações das ONGs, elas englobam diversas coisas. E por que existem ONGs? Vocês viram lá, eu mencionei, a ONU ela tem os seus problemas, o G7 ele tem os seus problemas, o G20 tem os seus problemas, o BRICS tem os seus problemas. Então a ideia da organização civil é, bom, eu preciso resolver coisas que o Estado não quer resolver. Então eles se organizam na forma dessas sociedades buscando resolver esses problemas. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, pelo Sistema Delta ou pela plataforma Plural, ou pelo e-mail prof.wagnerchaves@gmail.com. Um abraço e até mais.